Nunca mais apareça aqui. A voz de Jorge, seca, cortante, ecoou no corredor da velha casa. Era uma sentença. Um decreto final. Ana, com a barriga crescendo, os olhos marejados, não conseguia responder. Só sentia o chão sumir sob seus pés. O sol entrava tímido pela janela suja, iluminando os móveis gastos, as paredes manchadas pelo tempo e pelas brigas. O cheiro pesado de álcool e rancor impregnava o ar. Jorge, o pai, um homem rígido, de olhos frios, não aceitava aquele erro. Como ele chamava? A filha grávida para ele era só um problema, um peso. Ana tentou explicar. Pediu ajuda. Prometeu que ia dar conta. Mas nada foi suficiente. Cada palavra era um tijolo a mais no muro que Jorge erguia entre eles. O silêncio pesado dominava a casa naquela tarde cinzenta. Ana olhou para o quarto onde sempre sonhou morar, mas agora parecia uma prisão. No quarto vazio, a jovem sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ela não era mais aquela garota ingênua. A vida tinha mostrado seu lado cruel. Aquele apartamento velho, as contas atrasadas, o medo no olhar de sua mãe, que pouco podia fazer. Tudo apontava para um caminho sem volta. Ela se virou devagar, pegou a bolsa surrada que tinha e saiu. A porta bateu com força, marcando o início de uma jornada que ninguém acreditava que pudesse terminar bem. Na rua, a chuva fina começava a cair. O céu carregado refletia o turbilhão dentro dela. Ana sabia que ali, naquele instante, não tinha mais casa, nem família. Só tinha a promessa de que iria lutar, custasse o que custasse. Anos atrás, ela era só uma menina com sonhos simples. Agora, era uma mulher prestes a enfrentar o mundo sozinha, carregando uma vida dentro de si. O que ninguém sabia era que aquela mesma mulher, abandonada e rejeitada, estava prestes a escrever uma história que mudaria tudo. Mas antes, ela precisava sobreviver à tempestade. Cada passo na calçada molhada era uma mistura de dor e esperança. O medo de errar, o peso da rejeição, mas também uma chama, pequena, quase apagada, que insistia em não morrer. Você não vai conseguir sozinha. Era o que todos diziam. Jorge não perdia a chance de repetir, mas ele estava errado. Ana tinha algo que nem ele podia medir. Uma força silenciosa que nascia da dor, da humilhação, do amor por aquela criança que crescia dentro dela. Ela se refugiou numa pensão barata, um quarto minúsculo e frio. As noites eram longas, a solidão esmagadora, mas era ali, naquele espaço apertado, que Ana começou a se transformar. A menina rejeitada pelo pai, grávida e sozinha, começou a sonhar alto de novo. O filho, João, era seu motivo, sua razão. Com ele, a vida ganhava sentido, mesmo quando o mundo parecia desabar. Ana trabalhava em qualquer coisa que aparecesse. Fazia bico, limpava casas, vendia doces na rua. Cada centavo guardado era um passo para longe do passado que a sufocava. Ela aprendeu rápido que ninguém ia facilitar para ela. Que a família que tinha escolhido era pequena, mas forte. Ela e João. Cada sorriso do filho era combustível para não desistir. Mas Jorge, ele continuava ali, no mesmo lugar, com a mesma amargura. Não sabia que o tempo, implacável, estava escrevendo um roteiro diferente para aquela história. Ana não sabia, mas seu destino começava a mudar naquela luta silenciosa. Ela ainda não sabia que a mulher que o pai expulsou iria voltar anos depois com o peso da conquista, do sucesso e de um segredo que ele nunca imaginaria.
O tempo passou rápido, cruel e implacável. Ana não tinha mais os rostos familiares ao seu lado, só a si mesma e ao pequeno João, que crescia sem nunca ter conhecido o avô. Cada passo era um desafio, cada noite uma batalha contra o medo e a exaustão. Mas Ana tinha uma arma secreta, a determinação. Aquela garota rejeitada pelo próprio pai não aceitaria o papel de vítima. Ela respirava fundo, levantava a cabeça e ia atrás do que era seu por direito, uma vida digna. No mercado de trabalho, o mundo não facilitava. As portas fechavam na cara dela por causa do passado, do erro que era ser mãe solteira, jovem e sem dinheiro. Mas Ana não se deixou abater. Começou vendendo o que podia: bolo, sanduíche, café, na rua, nas portas de empresas, nos ônibus lotados. O suor escorria na testa, as mãos calejadas, mas a vontade de vencer era maior que a dor. João era pequeno, mas já mostrava um brilho diferente no olhar. Era como se carregasse uma luz que Ana ainda não sabia explicar. Às vezes, quando ele dormia, Ana sentava no chão do quartinho apertado e olhava para o teto rachado, imaginando um futuro que parecia distante demais. Mas ela acreditava. Acreditava porque não tinha outra escolha. Anos depois, o que era um sonho distante começou a ganhar forma. Ana aprendeu a usar a internet numa biblioteca pública, vasculhou cursos online gratuitos, estudou noite adentro enquanto João dormia no berço. Tudo o que pudesse fazer para mudar a sorte, ela fazia. O esforço parecia invisível para o mundo, mas era um fogo que queimava dentro dela, alimentando cada vitória pequena, cada passo dado, mesmo quando o corpo pedia descanso. A rotina era dura, mas Ana descobriu que o segredo era não parar, não importar o quanto o mundo te rejeitasse. Ela trabalhava de dia e estudava à noite. João crescia forte, inteligente, orgulho dela. Até que num desses dias em que o cansaço parecia vencer, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era uma proposta para trabalhar numa startup pequena como assistente administrativa. O salário era pouco, mas era um começo. Ana agarrou a chance como quem agarra a última tábua num mar revolto. Se preparou, deu o sangue, aprendeu rápido. A cada dia mostrava que não estava ali por acaso. Enquanto isso, Jorge continuava na mesma casa, repetindo a mesma rotina amarga, sem perceber que a filha que ele expulsou estava construindo algo que um dia ele nem sonharia em alcançar. Mas o que Ana não esperava era que aquele emprego seria a porta que abriria para um mundo novo, cheio de possibilidades, e que João, seu filho, seria a peça fundamental nessa virada. A vida, às vezes, tem ironias pesadas. Ela dá uma rasteira e depois te joga para cima com força. Ana sentiu isso na pele, mas nunca perdeu o foco. Naquele emprego pequeno, Ana percebeu que precisava mais do que força e coragem. Precisava de conhecimento, visão. Começou a devorar tudo o que encontrava sobre empreendedorismo, negócios, finanças. Cada artigo, cada vídeo no YouTube era uma aula particular na madrugada, enquanto João dormia no colchão, no chão. A cada dia, a vontade de mudar de vida crescia. Ana não queria só sobreviver, queria vencer. Fazer o mundo engolir a mulher que rejeitaram. O destino, que parecia uma sentença, agora começava a mostrar brechas. Foi numa dessas noites de pesquisa
que Ana descobriu algo que mudaria tudo: o mercado digital. Um universo novo, onde não precisava de dinheiro, nem de conexões poderosas, só de dedicação e inteligência. Sem tempo a perder, ela investiu o pouco que tinha num curso online básico de marketing digital. O dinheiro era contado, o risco alto. Mas ela não era mais aquela menina indefesa. Enquanto isso, João crescia forte, curioso. Aprendia a ler com ela, repetia as palavras que ouvia, já entendia o que mãe fazia no computador até altas horas. Era como se aquele menino sentisse que o futuro da família dependia da força da mãe. Jorge, o pai, continuava no mesmo lugar, ignorando as mensagens, as ligações. O nome de Ana parecia ter desaparecido da casa. Ele não queria saber do que ela fazia, da luta dela. Para ele, a filha era um erro do passado, uma ferida que ele fingia não ter. Mas o tempo é foda. Ana usou a rejeição como combustível, transformou o desprezo em determinação. Ela começou a trabalhar como freelancer, fazendo pequenos projetos de marketing digital para negócios locais. O dinheiro era pouco, mas o conhecimento aumentava. A confiança dela também. Passo a passo, projeto a projeto, Ana montava o que viria a ser seu império digital. A menina expulsa de casa agora criava estratégias, montava campanhas. Conquistava clientes. A fama de uma profissional competente começou a crescer. Ela aprendeu a jogar o jogo dos negócios, a manha de convencer, a força de vender sem perder a essência. João assistia a tudo com olhos brilhantes. Ele era parte daquele plano silencioso de revanche e sucesso. O que Jorge não sabia e jamais poderia imaginar era que aquela filha que ele humilhou estava prestes a se tornar uma mulher que ele teria que engolir no topo. O caminho não era fácil. Houve noites em claro. Contas atrasadas, frustrações, lágrimas escondidas. Mas Ana não desistia. Ela não tinha tempo para pena nem para voltar atrás. Cada queda era só uma lição para levantar mais forte. E quando menos esperava, veio a primeira grande oportunidade. Um cliente enorme, uma marca famosa da cidade, precisando de uma campanha digital de última hora. Ana agarrou a chance como se fosse a última. Era o começo da virada. O telefone tocou numa manhã cinzenta. Ana atendeu com o coração batendo forte. Do outro lado, uma voz firme, profissional. Um cliente grande, uma empresa tradicional que buscava alguém para reformular sua presença online. Era o que Ana precisava, a chance de mostrar que não era só uma garota que virou mãe na marra. Ela era uma mulher capaz de comandar. Ana mergulhou no projeto. Dias viravam noites. Café amargo, olhos cansados, dedos voando no teclado. Ela respirava e vivia aquele desafio como se fosse a última chance. Cada detalhe importava. Cada ideia poderia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Enquanto isso, João, agora com uns 8 anos, assistia a mãe com admiração. Não entendia tudo, mas sabia que ela estava fazendo algo importante. E aquela confiança no olhar dele era um combustível que Ana não tinha noção do quanto precisava. O projeto foi um sucesso. A campanha bombou nas redes. Os resultados apareceram rápido. O cliente, satisfeito, recomendou Ana para outros negócios.
Abriu portas que antes estavam trancadas. Com a confiança crescendo, Ana começou a formar uma equipe pequena. Pessoas que, como ela, tinham fome de mudança e talento escondido. Juntos, começaram a construir algo maior. O dinheiro começou a entrar. Não era mais aquela luta diária pela sobrevivência. Era o começo de uma vida nova, onde Ana podia olhar no espelho e sentir orgulho. Orgulho da mulher que saiu das cinzas. Mas o passado estava longe de ficar esquecido. Jorge soube da ascensão da filha pelos boatos, pelas notícias que circulavam na cidade. No começo, ignorou. Mas a verdade bateu à porta quando Ana apareceu na frente da casa dele, linda, segura, milionária. Ele não sabia o que dizer. Aquele homem que expulsou a filha grávida, que a humilhou, agora encarava o sucesso dela, o olhar firme que não pedia mais nada. Ana não queria conversa, não buscava perdão, só queria mostrar que nunca mais ninguém podia mandar nela. Que ela não era a menina de antes. Naquela tarde, a casa velha parecia menor, sufocante diante da presença daquela mulher que nasceu da dor, da rejeição e da luta incansável. Jorge engoliu seco, o orgulho esmagado. Ana virou as costas, o silêncio dizendo tudo o que palavras não podiam. Ela tinha vencido. Mas a guerra, essa, só estava começando. Ana entrou na casa de Jorge. O cheiro de mofo, a luz fraca, o mesmo lugar onde um dia ela foi expulsa. Agora, era ela quem tinha o controle. O ar ficou pesado. Jorge levantou os olhos devagar, surpreso e desconfiado. Ana, ele começou, mas a voz saiu fraca, quase sumindo. Ela cruzou os braços, encarando firme. Nunca mais me chamou de erro, pai. Nunca mais. Ele engoliu seco. Tentou parecer forte. Você sumiu da minha vida. Não veio pedir desculpas, não avisou nada. Achei que tinha desistido. Ela riu, um riso curto, meio amargo. Desisti, eu sobrevivi. Sozinha. Criei meu filho. Fiz meu nome. Você que ficou parado aí, preso na amargura. Jorge apertou os punhos. Você acha que tudo isso apaga o que você fez? Me deixou sem neto, sem família. Ana caminhou até ele, tão perto que quase sentiu o cheiro dele, mas não se intimidou. Eu não pedi para ser expulsa, pai. Você me jogou na rua quando eu mais precisava. Agora, o que você vai fazer? Pedir perdão? Ou vai continuar sendo o homem que escolheu perder a filha? O silêncio caiu pesado na sala. João, que estava ao lado, observava tudo com olhos atentos, entendendo que aquela era uma batalha muito maior do que ele imaginava. Jorge baixou o olhar, derrotado por dentro, mas tentando esconder. Eu não sei o que dizer. Ana deu um passo para trás. Então, é melhor ficar calado, porque eu não volto para esse passado podre. Ela virou, pronta para sair, mas parou e olhou para trás. E sabe de uma coisa? Hoje eu sou milionária. Construí minha vida do zero, sem você. Nunca mais apareça aqui. A porta bateu com força, deixando um eco frio. Jorge ficou ali, parado, encarando a porta fechada, sozinho com os fantasmas do que perdeu. Depois da porta bater,
O silêncio ficou pesado, quase sufocante. Jorge sentou na velha poltrona, cabeça baixa, tentando juntar os pedaços do orgulho que acabara de quebrar. Do lado de fora, Ana respirava fundo, sentindo o vento frio bater no rosto. João segurava firme a mão dela, o garoto já entendendo que aquela visita não era só para relembrar, mas para fechar um capítulo. Mãe, ele vai mudar? A vozinha de João tremia um pouco, insegura. Ana olhou para ele com um sorriso cansado, mas cheio de força. Não, filho. Alguns homens só aprendem quando a vida dá a resposta na cara. E essa resposta a gente já deu. Eles seguiram andando pela rua, o céu escuro ameaçando chuva. Ana sentia no peito um misto de alívio e raiva, mas sobretudo a certeza de que tinha feito o que precisava. Dias depois, Jorge recebeu uma carta, elegante, sem nome na frente, só o símbolo da empresa que Ana tinha criado. Ele abriu com mãos trêmulas, dentro uma proposta de negócio. Ana oferecia uma parceria, não mais filha rejeitada, mas uma mulher que queria mostrar que o passado não manda no presente. O ego de Jorge bateu forte contra aquela verdade. Ele engoliu em seco. Aceitar? Recusar? O que restava, afinal? No mesmo instante, Ana se preparava para um novo lançamento. Sua empresa crescendo rápido, conquistando espaço no mercado. João estava ao lado, agora com 12 anos, orgulho da mãe que nunca se entregou. Naquele momento, o poder tinha mudado de mãos. Mas o que Ana não esperava era que o passado, tão pesado, ainda tinha cartas escondidas na manga. Uma ligação misteriosa, uma voz desconhecida, um segredo que poderia derrubar tudo que ela construiu. O jogo estava longe do fim. A ligação chegou numa noite fria, quando Ana já estava quase fechando o laptop. O celular vibrou na mesa com um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Ana Monteiro? A voz do outro lado era firme, quase fria. Sou do banco. Precisamos conversar sobre suas últimas transações. Ana franziu o senho. Últimas transações? Ela sabia que tudo tinha sido feito certinho. O coração acelerou. Que transações? Perguntou, tentando manter a calma. Parece que houve movimentações suspeitas. Grandes valores entrando e saindo em contas que não estão declaradas. Queremos evitar problemas maiores. Ana sentiu um frio na espinha. Será que alguém estava tentando derrubar o império que ela construiu? Ou pior, alguém de dentro. Enquanto tentava entender a situação, lembranças do passado vieram à tona. A guerra com Jorge, as portas fechadas, as noites sem dormir. Tudo parecia convergir para aquele momento. Ela sabia que não podia deixar ninguém pisar nela de novo. Não depois de tudo que lutou. No dia seguinte, Ana reuniu a equipe. Mostrou as mensagens, as notificações e pediu que investigassem cada detalhe. Era uma caçada. João, já um garoto esperto, sentava do lado, aprendendo que o sucesso vinha com desafios pesados. Enquanto isso, Jorge recebia a notícia da carta recusada, da proposta que Ana enviara e que ele nunca respondeu. O orgulho ainda maior que a vontade de reconstruir. A história estava longe de ser só sobre dinheiro. Era sobre poder, vingança, redenção. Ana não era só a filha expulsa. Era a mulher que dominava o jogo. E o próximo movimento
poderia ser o mais perigoso de todos. Ana caminhava pela cobertura de vidro da sua empresa, olhando a cidade lá embaixo. O mundo era dela agora. Ou pelo menos era o que parecia. Mas no fundo, uma sombra pairava. A ligação misteriosa, as transações suspeitas, nada era por acaso. Alguém queria derrubá-la, e ela sabia que essa guerra seria suja. Naquela noite, sentada na sala, iluminada apenas pela luz do computador, Ana recebeu uma mensagem. Sabemos do seu segredo. Quer brincar com fogo? Ela congelou. O que segredo? O que ela nunca contou a ninguém. O medo apertou o peito, mas a determinação falou mais alto. João entrou na sala, trazendo um copo d'água. Olhou para a mãe com um sorriso confiante, como quem diz, eu tô contigo. Ana sorriu de volta, respirou fundo e digitou. Vamos ver quem tem medo. Do outro lado, a resposta chegou rápido. Até onde você chegou, ninguém imagina. Era o começo de uma nova batalha. Uma onde Ana teria que enfrentar não só os inimigos externos, mas também os fantasmas que carregava desde o dia que foi expulsa. E talvez, o maior desafio ainda fosse o que estava dentro dela mesma. No final, ninguém sabe o que o futuro reserva. Só que Ana não era mais aquela menina que pediu para nunca mais aparecer. Ela voltou, forte, indomável, pronta para tudo.